Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai ter a aula 11 da apostila de bovinos, tá? É a aula sobre cuidados com o bezerro recém-nascido, tá? Então, a gente tem que ter em mente que na aula passada a gente falou sobre o parto. E quando, após o bezerro nascer, se o parto foi um parto normal, se não teve que ser cesárea, nem foi um parto distóxico, os bezerros eles têm que ter um cuidado que às vezes a própria mãe dá ao animal. Então, logo após que ele nasce, a própria vaca vai lamber todo o animal, limpar ele, fazer com que os pulmões abram e ele respire através da lambedura. Ela fica lambendo ele até que ele comece a respirar sozinho, de um jeito bom, rítmico, tá? E às vezes a gente tem que fazer alguns cuidados no lugar da mãe. Essa vaca ela pode não estar muito bem, e aí a gente tem que fazer, o tratador tem que fazer cuidados que ela faria. Então, às vezes, a gente tem que limpar o bezerro no lugar da mãe, tá? Às vezes também é muito comum a vaca comer a própria placenta. Então, depois que o bezerro nasce, a placenta também é expelida junto. Então, a vaca vai lá e come a placenta, por quê? Porque na placenta tem, além de sais minerais e vitaminas, tem hormônios que estimulam a produção do leite, tá? Então, às vezes, é bem comum a vaca comer a própria placenta. O que a gente tem que ter em mente que o bezerro precisa, imprescindivelmente, logo após ao nascer? Ele precisa mamar o colostro. O que é o colostro? Eu já falei em alguma aula passada, tenho certeza. Mas, relembrando, o colostro é o primeiro leite que a mãe, que a vaca, na verdade, todos os animais mamíferos produzem. Então, é o primeiro leite após o nascimento que o filhote vai ingerir. Por que ele é tão importante para a vida do animal? Porque, além de ter proteínas, sais minerais, água, vitaminas, no colostro tem as imunoglobulinas, que são os anticorpos que serão passados da mãe através do colostro, do leite, para o bebê. Então, é importante que nas primeiras 6 horas de vida, o bezerro ele vá mamar este primeiro leite na mãe dele, para ter imunidade, para não pegar nenhuma doença que esteja ali no local. Então, é muito importante que a gente observe isso logo após o nascimento dele. Se ele mesmo não procurar, a mãe não colocar ele para mamar, a gente tem que pegar e colocar o bezerro para mamar o primeiro leite, o colostro da mãe, tá bom? Também, por que colostro é tão importante para o bezerro? Além de dar o anticorpo, quando o bezerro está sendo formado na gestação, na barriga da vaca, ele é nutrido pelo cordão umbilical e lá dentro ele produz um tipo de fezes, um tipo de cocô que fica na barriguinha dele. E ele não espelha aquilo, fica lá dentro. Então ele nasce com esse cocôzinho que ele formou dentro da barriga da mãe. Esse cocô chama mecônio, tá? É um tipo de fezes formada durante o período gestacional pelo feto e ele deve ser expelido ao nascer. O colostro, ele ajuda a expelir esse mecônio que é tóxico pro filhote. Então, quando se ingere o colostro, ele ajuda a tirar esse mecônio de todo o trato gastrointestinal do filhote, tá bom? Agora, a gente fala de uma outra coisa que é bem importante pro filhote. A gente vai falar sobre o umbigo dele, o cordão umbilical. Então, às vezes, logo depois que ele nasce, a própria mãe corta o cordão umbilical, às vezes não. Mas sempre é necessário que os tratadores limpem o cordão umbilical do bezerro, que façam a desinfecção com o iodo povidine, tá? Geralmente é usado iodo para fazer a limpeza do umbigo do animal. Por que é tão importante? Porque os animais, filhotes, eles podem ter infecções nesse local, já que é uma ferida, né? Pode vir bactérias e fazer infecções. E aí, essa infecção, que se chama onfaloflebite, é o nome da infecção umbilical nos bezerros. Essa infecção ela pode virar uma grande infecção
e aí ocasionar sepse, que é a infecção generalizada no organismo desse filhote, e ele vinha a óbito. E isso é muito ruim, além de ser uma coisa muito triste, né, coitadinho do bezerro, é muito ruim pro produtor, porque ele cuidou toda a gestação da vaca, teve o parto, e aí o bezerro morre por uma coisa muito, a gente pode dizer, muito besta, tá? Já que, a luz piscou, já que é tão fácil de cuidar assim, tá bom? É só desinfectar o umbiguinho do animal, tá? Além de ter essa infecção, no umbigo do animal também pode vir moscas e elas botarem os ovos ali e fazer uma bicheira, tá? Então, a limpeza do umbigo logo que ele nasce, após todos os dias, durante um período, sei lá, um mês, mais ou menos, é importante para cicatrização ideal, sem nenhuma complicação. A apostila fala agora da identificação dos animais. Por que é tão importante identificar o animal logo que ele nasce? Para saber de quem ele é filho, para saber que dia ele nasceu, para saber se ele está ganhando o peso ideal, se ele está conseguindo se nutrir, se ele tem alguma doença, ter um histórico do animal. Então é importante numerar eles, tá? Cada um tem um número. E aí, essa numeração ela pode ser feita por brinco. Tem na apostila uma foto de um bezerro com um brinco na orelha. Então, é normal, um brinco tem identificação, o número, ou também pode ser feita através de tatuagens ou ferro quente, que daí o número vai na pele do animal, e aí não é em brinco, tá? Mas é muito importante a identificação, até porque depois esses animais vão crescer e vão se reproduzir. Então, é bom ter um histórico do animal, de tudo que foi feito, se ele já ficou doente, tá? Para a reprodução depois. A próxima coisa que a apostila fala é sobre descorna. O que é a descorna e por que ela é tão importante? A descorna é a retirada dos chifres do animal. Essa retirada pode ser antes dos chifres nascerem ou ela pode ser após o nascimento dos chifres. Mas ela tem que ser feita num período de 7 a 30, 40 dias de vida. Por que a descorna é feita? Em todas as propriedades. Porque quando os animais crescem e os chifres crescem juntos, se não for feita a descorna, eles podem se machucar. Eles podem brigar entre eles e um ferir o outro. Ou, às vezes, até ferir o tratador, a pessoa que cuida deles. Então, é por isso que a gente... que as pessoas que os fazendeiros, eles fazem as descornas para isso, para evitar acidentes, tá bom? Essa descorna ela pode ser química, que aí usam-se produtos para esse chifre não crescer, ou ela pode ser feita manualmente, que daí é retirada com uma microcirurgia dos chifres do animal, tá bom? Agora a gente fala de importantes doenças que afetam o filhote e podem levar ele à morte, tá bom? Então a gente primeiro fala das diarreias. As diarreias, elas são a principal causa de morte de bezerros. Então, é muito importante para o filhote, logo após ao nascer, tomar o colostro da mãe para receber anticorpos. Às vezes, essa colostragem falha, tá? Às vezes, demora muito para o filhote tomar, ou ele toma pouco. E aí, ele não tem tantos anticorpos para combater essas doenças todas que eu vou falar. Mas, por que elas são importantes? Porque elas podem trazer a morte do animal. A principal causa da morte são as diarreias, e elas podem ter origem viral, bacteriana ou por protozoários. Então, são vários tipos de agentes infecciosos que podem causar a diarreia. A diarreia, ela causa desidratação. Então, quanto mais o animal evacua, quanto mais fezes ele faz, geralmente as fezes são líquidas, então toda a água do organismo do animal vai para as fezes e vai embora. Então, isso causa desidratação, e uma desidratação muito forte pode levar à morte do bezerro, tá? E a morte do bezerro causa perda econômica para o produtor, tá bom? Também são importantes as pneumonias, de modo geral, para os filhotes. As pneumonias são doenças respiratórias, tá bom? E o que elas causam? Elas causam descarga nasal no animal, ele fica com corrimento nasal, tosse e febre. Então,
As pneumonias, elas podem ser subclínicas, que aí é quando elas não têm sintomas, mas deixam o animal ruim, ele pode vir à morte também. As pneumonias podem ser clínicas, que aí é quando aparecem os sintomas que eu falei de descarga nasal, tosse e febre, e aí elas podem ser tratadas, ou elas podem ser agudas e tão rápidas que que o animal fica muito ruim num período muito curto de tempo, pode morrer. Então, ela pode ser subclínica, que são sem sinais, clínica, que tem sinal, ou ela pode ser muito rápida e causar a morte do animal muito rápido, tá? Agora a gente fala da tristeza parasitária bovina. Eu já falei em outra aula dela sobre as principais doenças, de modo geral, nos bovinos adultos, mas ela também é muito importante em bovinos filhotes. A tristeza parasitária nada mais é do que um conjunto de agentes infecciosos, que é a anaplasmose mais a babesiose. Esses dois agentes, eles podem ser transmitidos geralmente por carrapatos, que estão ali no animal, no ambiente, ou as moscas hematófagas. Lembra que eu falei que tem moscas que também picam os animais, os bovinos, para sugar o sangue deles? Essas moscas também podem transmitir a tristeza parasitária bovina. Por que a gente chama de tristeza parasitária bovina? Porque essa doença ela causa anemia severa nesses animais que são acometidos por ela. Essa anemia severa se dá por quê? Porque a anaplasma e a babesa, elas se reproduzem dentro da célula do animal. Então, elas vão para dentro da célula do animal e ali elas se reproduzem até que essa célula exploda, morra. E aí, geralmente são as células do sangue, que são as hemácias, e aí elas são rompidas e morrem. Então, o animal sem hemácia, ele vai ter anemia, tá? E uma anemia muito severa causa tristeza parasitária bovina, tá bom? Às vezes até a morte do animal. E aí, por último, a gente fala das instalações para os bezerros. Como todo animal deve ser bem tratado e ter um local digno para se viver, o adulto ou filhote, tanto faz, né? A gente sempre vai falar sobre isso, mas os filhotes em si, eles precisam de um local limpo, que tenha água fresca sempre, que tenha comida à vontade e que seja fácil de limpar, porque não vai deixar um bezerro que acabou de nascer, num local sujo, porque ele pode pegar infecções a partir dali, tá bom? Então, o local deve ser limpo, arejado e que seja fácil para fazer a limpeza, tá bom? De modo geral. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo.